Hoje eu apenas quero fazer uma leitura introdutória sobre o capítulo 3, que trata sobre as demonstrações contábeis a serem analisadas. Então, este capítulo é deste livro aqui do professor José Carlos Marion, que eu sempre indico aqui no canal, porque são os melhores livros, os que eu mais gosto. Então, Análise das Demonstrações Contábeis, Contabilidade Empresarial. Este é o livro texto base e a playlist de contabilidade empresarial que eu estou construindo aqui no canal. Dá uma consultada aqui na playlist toda que você vai ver que todos têm alguma relação com este livro aqui. Então, estamos iniciando o capítulo 3 deste livro, que trata sobre as demonstrações contábeis a serem analisadas. E antes de entrar nos assuntos propriamente ditos, o professor coloca, então, uma leitura introdutória, que também não deixa de ser obrigatória, para a gente compreender o que será tratado neste capítulo de um modo textual, né? Leitura introdutória. Quer que dê quanto? O título do texto é Quer que dê quanto? Por que as contas não fecham? Inclusive é o título do vídeo de hoje, né? Há algum tempo atrás, o fabricante nacional de pistões e bronzinas Metal Leve abriu capital na Bolsa de Valores de São Paulo. Levando em conta o valor do patrimônio da empresa constante de seu balanço, cada ação teve o preço fixado em 2,65 a moeda da época, 2,65 dinheiros por ação. Após a abertura do capital, o valor das ações se multiplicou várias vezes até estabilizar na casa dos 15 por ação. O caso da Metal Leve mostra como uma empresa não vale pelo patrimônio que está registrado em seu balanço, mas vale pelo que o mercado acredita que ela pode gerar de lucro futuro. Então, essa é a primeira coisa importante a entendermos do texto. O mercado acredita bastante, sim, leva em consideração o patrimônio da empresa real, mas também considera o seu potencial de gerar lucro no futuro. Então a pergunta que fica, balanço então para quê? Se não é isso que interessa no final das contas. De que serve aquela confusão de números escondidos por trás de alíneas obscuras, notas em letra miúda no rodapé e um fraseado empolado tocado a expressões cheias de significado como ativo ou passivo, imobilizado? Que dizer dos créditos de liquidação duvidosa, do realizável a longo prazo ou dos passivos circulantes? Como reagir diante de uma depreciação ou pior, de uma amortização? Isso para não falar nestes tempos de globalização do goodwill nas liabilities ou no equity. Pois é. Nota-se vagamente que no final das contas o ativo tem de ser igual ao passivo. Sabe-se também que o que interessa mesmo é a última linha do balanço, aquela que diz se uma empresa está no azul ou no vermelho. Mas a ciência contábil continua sendo um mistério, acessível a uns poucos iluminados. Os guarda-livros da época da Revolução Industrial já conheciam casos como o da Metal Leve, de discrepância entre o que uma empresa vale, quanto o mercado está disposto a pagar por ela, e o que está registrado no balanço. Ocorre que a função do balanço, sim, ele tem uma função, não é propriamente dizer quanto a empresa vale, mas saber se ela está dando lucro ou não. A contabilidade é fantástica para medir o lucro que aconteceu, diz o professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP. Mas é extremamente pobre para medir o lucro futuro. O que os guarda-livros de outrora não sabiam, guarda-livros era um nome que se dava aos contadores antes, o que os guarda-livros de outrora não sabiam e nem podiam imaginar é que a discrepância entre o valor acionário da empresa e o valor de seus ativos se tornaria muito maior nas empresas da nova economia. Considere o caso da fabricante americana de equipamentos de telecomunicação Cisco. A empresa tem ativos contabilizados no balanço de 1999 em 14,7 bilhões de dólares, mas é avaliada pelo mercado naquele momento acionária em mais de 470 bilhões de dólares, muitas vezes mais, ou 32 vezes o valor declarado. No portal Yahoo, essa proporção chega a 36 vezes o valor de mercado de 68,3 bilhões de dólares para ativos de 1,9 bilhão. Na Oracle, são 30 vezes. Há tempos atrás, depois de uma fenomenal abertura de capital na Bovespa, a Metal Leve valia aquilo que na época era uma fábula, 5,6 vezes o total de ativos do balanço, uma miséria em comparação com as empresas digitais de hoje. Vou tirar essa garrafa que está na frente aqui. A discrepância maior nas empresas da nova economia ocorre por um motivo simples. Os ativos mais importantes delas não são fábricas ou máquinas declaradas como patrimônio no balanço, são marcas, clientes ou as tecnologias que desenvolvem.
Eles são ativos conhecidos como intangíveis, de acordo com os critérios tradicionais. Uma marca ou um software não podem ser contabilizados como ativos. Não existem contabilmente, mas têm grande valor de mercado. Eis o grande problema da contabilidade convencional aplicada às empresas baseadas no intangível. Como registrar no balanço aquilo que o mercado mais valoriza? Os ativos intangíveis só passam a existir contabilmente quando a empresa vende ou compra a marca ou software, ou seja, quando entra ou sai dinheiro do caixa. Porque os balanços são baseados no fluxo de caixa, diz Sidney Ito, sócio da empresa de auditoria KPMG. Isso tende a aumentar ainda mais a diferença entre o que está no balanço e o que a empresa vale no mercado, ou seja, software que uma empresa desenvolveu ou uma marca que construiu não entra no balanço como patrimônio. O que vai para o balanço são os gastos em pesquisa para criar o software ou o marketing para construir a marca. Isto gera outro tipo de distorção entre os balanços da velha e da nova economia. Quando uma empresa constrói, digamos, uma fábrica, contabilizar todos os custos da construção no ano em que ela é concluída não faz sentido. A fábrica vai durar 20, 30, 50 anos gerando receita ao longo do tempo. O bom senso manda, então, que se imagine durante quanto tempo a fábrica vai funcionar, o que por si só já é difícil de fazer, e se lance o custo da construção em parcelas ao longo desses anos. Isso é reconhecido no impenetrável jargão dos guarda-livros como depreciação. Suponha que a Votorantim Celulose e Papel construa uma fábrica neste ano por 70 milhões de reais e projete para ela uma vida útil de 35 anos. A empresa contabilizará como despesa no balanço deste ano 2 milhões de reais e não 70 milhões. Mas os gastos com pesquisa e desenvolvimento, marketing, publicidade e treinamento não podem ser tratados como a fábrica, muito embora possam representar exatamente a mesma coisa no dia a dia de uma empresa na nova economia. A Star Media, por exemplo, gastou no ano passado 33,2 milhões de dólares em pesquisa de novas tecnologias e produtos e 53,4 milhões em marketing e vendas. A empresa foi obrigada pelas regras contábeis dos Estados Unidos, país onde está sediada, a contabilizar tudo como despesa. Isto contribuiu para seu prejuízo de 90,7 milhões de dólares em 99. Boa parte do mito que circunda os prejuízos das empresas da internet pode ser atribuída a essa distorção. Aquilo que as empresas gastam com pesquisa, desenvolvimento e marketing pode gerar benefícios por anos, talvez décadas. Pense em todas aquelas empresas com ações cotadas na Nasdaq, a Bolsa Eletrônica Americana, com valor de mercado nas estrelas e prejuízo idem. Elas não precisam de fábricas, mas têm de construir outras coisas, marcas, bases de clientes, conhecimento tecnológico. Na economia da internet são esses os bens que determinarão o sucesso ou o fracasso, e as regras contábeis americanas dizem que eles devem ser lançados no balanço como despesas. Quanta diferença isso faz? Muita. Considero o exemplo da Amazon.com. Uma unanimidade quando o assunto são anomalias acionárias. A empresa de Jeff Bezos publicou, e nós estamos falando de muito tempo atrás, no balanço de 1999, um prejuízo de 720 milhões de dólares. Se o investimento em pesquisa, desenvolvimento, marketing e publicidade fossem considerados como ativos e depreciados ao longo de 5 anos, a Amazon teria um lucro de 400 milhões de dólares. Sem poder confiar em uma única linha de um balanço de uma empresa da nova economia elaborado com base em critérios tradicionais, o mercado acaba valorizando demais os intangíveis e gera a discrepância existente entre a avaliação das empresas e o que elas apresentam de fato em termos econômicos. Pois é, temos um texto belíssimo aqui, né? Esse texto é do Micael Lopes, que de quanto? Porque as contas não fecham, da revista Exame, São Paulo, 17 de maio do ano 2000. Cara, um baita texto, hein? Muito atual, inclusive. É quase um poema esse texto sobre contabilidade. Eu fico por aqui, esse vídeo já ficou longo demais. Espero que você tenha entendido um pouco deste texto, que é um texto de leitura introdutória e obrigatória sobre demonstrações contábeis a serem analisadas. Eu fico por aqui, dá uma olhada no último vídeo onde eu apenas mencionei os tópicos que eu tratarei nos próximos vídeos sobre este capítulo. Valeu!